Saudações a todos! Hoje eu vou fazer um vídeo quase que instrucional do uso dos equipamentos da Boox, particularmente com o firmware 3.5. Eu vou tentar passar assim pelas principais, ou quase todas, funcionalidades dentro do Neo Reader, que é o aplicativo nativo dentro dos equipamentos da Boox, e passar a questão de configurações de imagem, sobre PDF Reflow, como que ficariam as anotações, como seria até mesmo poder exportar isso tudo após a leitura, ok? Então o vídeo vai ser realmente quase que um mini curso para dominar as funções básicas de leitura. Então vamos lá. Bom, estou aqui com o Notier 3 Color, ao lado do livro que eu vou usar como exemplo aqui para poder fazer essa apresentação. E assim, vocês podem perceber que o livro tem mais ou menos o tamanho do leitor. Então, ou seja, isso aqui é um leitor de 10.3 polegadas, equivalente a uma página A5, que é a metade do A4. Então nós vamos pegar, só para vocês terem noção propriamente, eu vou zerar aqui. Quando vocês entram no livro vai ter algumas abas, né? Mas eu vou zerar aqui a configuração para vocês verem qual é o tamanho básico, o tamanho básico do texto, sem recortes de página. Tá vendo? Tá até menor, tem borda sobrando. Isso daria para poder colocar lado a lado, só para vocês terem noção de comparação do tamanho aqui da introdução. Vamos lá. Então, vejam, é muito próximo o tamanho. Se eu aumento aqui o detalhe de cortar as bordas, fica ainda maior. Perfeito? Então, só para título de comparação que eu estou abrindo o livro para poder mostrar isso. A partir de agora eu vou ficar só com o leitor e mostrar as configurações possíveis propriamente aqui. Então nós vamos zerar novamente para poder ser o modo básico. Abrir um PDF, o formato normal, é lógico que isso vai depender do tamanho do PDF, mas vamos considerar aqui os principais menus do leitor. Aqui em cima vai ficar as abas dos livros, até 4 livros que ficam abertos aqui. Esse menu retorna ao menu inicial, esse botão aqui faz parte dele. Então, se eu clicar aqui, eu retorno aos livros que foram lidos, né, que estão recentes, os armazenados e da pasta principal. Ou se eu clico aqui 2 vezes, né, estou aqui no menu principal e quero retornar para o menu de global, eu consigo fazer isso. Então vamos lá. Vamos lá para as principais funcionalidades aqui. Então aqui a gente vai ter conteúdos. Nesses conteúdos, se o PDF tem sumário, ele vai aparecer aqui. E aí com a paginação. Se vocês usarem marcadores, ou seja, como se fosse um marcador de livro mesmo, que você clica nesse ícone aqui no canto superior direito, ele adiciona um bookmark, que é esse marcador aqui. Vai ficar também uma lista desses bookmarks. É interessante quando você tem partes importantes do livro, você quer destacar. Então, só como teste, você pode excluir isso também. Todas as anotações que forem feitas no livro vão aparecer aqui. E ainda os manuscritos, ou seja, as anotações manuais. Então, são 2 diferenças. Anotações de grifos, sublinhado, taxado, etc. E os manuscritos aqui propriamente ditos do leitor, beleza? Usando a caneta da Boox aqui como referência. Tanto faz qualquer caneta Wacom aqui. Então esse seria o primeiro menu na parte de conteúdo. Uma das diferenças que eu diria para vocês é a possibilidade de exportar. Você pode exportar por aqui, assim como as anotações. E aqui você pode filtrar as anotações, mas quando o livro já está todo anotado, você vai conseguir exportar isso aqui quando tem conteúdo. Vamos pegar um livro aqui, então, só rapidamente, para poder mostrar com conteúdo, ou vou fazer aqui com conteúdo, ó, usando o próprio firmware 3.5. Se eu circulo, ele vai grifar. Então, grifou aqui. A partir de agora, esse grifo está na parte de conteúdo. Está exatamente aqui, anotações. Eu posso exportar essas anotações, posso compartilhar com um outro
aplicativos eu seleciono, vamos supor que eu quero todas, ou apenas uma, vamos fazer só o teste aqui. Posso compartilhar e ele vai pedir para abrir uma opção de aplicativos. Então você pode mandar até para o Bluetooth ou para o próprio Obsidian, por exemplo. Ou você pode exportar isso aqui para um armazenamento local. Ou seja, você vai colocar isso em um documento apartado. Ele exportou com sucesso. Se eu for para lá, vai ter a nota em TXT. Por que isso aqui pode ser utilizado? Ela vai vir com os metadados aqui, né? Então está na página 20 do PDF, faz parte da introdução, dentro do sumário e a data que foi feita isso. Existem alguns plugins de aplicativos como o Obsidian que permitiria que você exportasse isso aqui no TXT e indexasse dentro do Obsidian. Vamos dizer, isso aí é um modo avançado de utilização. Aqui por hora, no menu de conteúdos, acho que isso aqui seria o básico. Quando você tem muitas anotações, você vai poder fazer o filtro aqui dessas anotações, por exemplo, por cor. Aqui vai aparecer só as verdes, ou se fosse as vermelhas, etc, etc. E aqui nas manuscritas ainda não permite esse filtro, mas você pode selecionar, filtrar, ordenar por data e exportar se for o caso. Então esse seria o primeiro menu de conteúdos. Aqui no menu de progresso, você vai ver, poder avançar no livro, você vai poder ir para uma página lá na frente no livro, rapidamente, incluir uma página em branco, visualizar multipáginas, aqui, por exemplo, pode ser uma visualização realmente com muitas páginas, aqui no caso de 16, ou mesmo 4, então você vai escolher o que você vai colocar, você pode adicionar uma página. Isso é interessante para quem vai fazer, tem um arquivo de PDF que tem notas, aí você quer fazer notas como se fossem glosas intercaladas entre as páginas. Você põe uma página em branco e faz as anotações. E você vai poder ainda navegar aqui. Isso é interessante para poder navegar em capítulos, né? Veja que até rapidamente está abrindo, isso é um PDF de imagem, e não é um PDF nativo digitalmente, então foi bem rápido para poder abrir. Você consegue navegar aqui rapidamente e selecionar a página que você quer. Uma vez selecionada, você vai poder, nessa página, aqui em progresso, fazer esse tipo de menção. Ok? Aqui retorna para a última página que você mexeu propriamente. E aí você pode retornar para aquela outra página. Vejam aqui, eu saí da 275 e fui para 182. Quando você vai, por exemplo, verificar notas de rodapé ao fim do capítulo ou na referência bibliográfica lá no final, você pode muitas vezes fazer isso. Você está lá, olhou, volta para cá. E ainda tem a opção de leitura do texto, né, que é text to speech. E isso vai ser de acordo com o que está instalado. Então aqui, por exemplo, está com português de Portugal. E sua ciência de 163 linguisticamente, conforme a perspectiva da retórica realista. Daí a crítica a como o senso comum parece compreender ontologicamente a questão que isso já está embutido no próprio sistema, né? Então aqui está com o serviço de português da Google. Você vai poder depois colocar outros text to speech aqui, por exemplo. Você pode instalar isso por aplicativos, vai ter uma série de possibilidades aqui. Então, quando tá o idioma do sistema, ele está pegando da Google, mas como veio português de Portugal como padrão, fez isso. Mas é interessante para alguns usos, né? E ainda você vai poder escolher a velocidade da leitura, né? Ou colocar um timer propriamente aqui. Isso é bem interessante, mas é uma função que vamos dizer, anexa aqui. Ainda você vai poder fazer essa virada de páginas automáticas, né? Colocar um intervalo. Isso aqui é um pouquinho complicado quando você tem um texto que você demora mais que o normal. Eu particularmente não acho isso aqui interessante, a não ser no modo contínuo, como se fosse assim, passando pouco a pouco, mas página por página é um pouquinho mais complicado. Então aqui no item de progresso, essas aqui seriam as principais funções. O item talvez mais interessante é o item formatação, que aí você vai poder de fato visualizar como uma página, com página contínua, e página contínua é interessante em alguns usos, principalmente quando você está usando no modo horizontal, porque aí fica bem maior para ler documento A4
isso que seria o mais indicado. Ele passaria, então, página de forma contínua aqui. É bem interessante porque fica grande. E a vantagem maior é para poder usar em Split View, que é um modo que você vai habilitar no menu do próprio Books aqui, ó. Você vai abrir esse menu lateral aqui, vai no Split View, vai colocar no modo horizontal, texto assim, e aí você vai poder abrir outras notas ou outros aplicativos, né? Por exemplo, o Obsidian, o Evernote, o OneNote, assim como as próprias notas, né? Na verdade, você pode criar um bloco de notas separados ou dentro do próprio livro existe a opção para que crie-se um bloco de notas para aquele livro. Nós vamos fazer isso aqui agora. Eu vou sair do modo do Split View, vou sair aqui do modo, ele vai renderizar completo, mas se eu colocar no modo de vista dividida, que é o final, e com notas manuscritas, vai dar um efeito semelhante. Mas daqui a pouco nós vamos chegar e a gente volta a esse menu. Eu só coloquei a questão da formatação porque é útil o modo contínuo para esse tipo de uso. Ainda é possível 2 páginas, só que no leitor de 10 polegadas pode ficar um pouco pequeno, né? Se formos verificar lado a lado com a comparação com o livro, vendo que isso aqui é página 163 e 64, não vai ficar na mesma ordem porque vai na ordem do PDF, mas vou colocar aqui a 164. Nossa, aqui, ó. Então, fica realmente bem menor. Se fosse de 13 polegadas, eu diria que ficaria praticamente a mesma coisa. Mas não é o caso do de 10 polegadas. Dá para ler? Dá, perfeitamente. Mas eu diria que ainda é melhor de 10 polegadas uma página por vez ou em modo contínuo. Quando você utiliza no Split View, vou abrir mais uma vez, no modo contínuo, mas que você pode, eu vou só fazer esse exemplo aqui, agora com o firmware 3.5, aumentar a borda. E aí o modo contínuo fica um tamanho realmente muito bom. Você vai poder navegar assim, fazer as anotações laterais, por exemplo, e ainda continuar. Quero fazer anotações aqui. Ele vai grifar ainda, você pode voltar e continuar escrevendo. Volta aqui e continua lendo. Então assim, é bem interessante isso. Bom, vou apagar aqui e sair do modo Split View para vocês voltarem a perceber esses menus aqui. Vamos colocar novamente no modo normal aqui de leitura. Está no modo contínuo, vamos voltar aqui na formatação para uma página só. Em uma página, quando você vai cortar, você pode colocar desse modo aqui. Ele vai pegar as bordas e colocar sempre como limite a borda inferior e superior. E aí fica uma bordinha aqui que ainda dá para fazer uma margem, anotação marginal. Para quem precisa mais de espaço, acho que o tamanho está grande, você pode ainda colocar um tamanho de margem aqui, aumentar a margem. E aí o texto ainda fica menor. Só para dar mais uma vez um exemplo, essa página 163, vocês vão ver que o tamanho realmente, mesmo com essas bordas, fica praticamente do mesmo tamanho. Eu diria que a diferença aqui é mínima neste caso. Ok? Então essa é uma função interessante de utilizar as bordas. Você pode ainda dar zoom aqui ou ainda habilitar o zoom desse modo com os dedos. Eu particularmente não gosto desse modo com os dedos porque a navegação não fica tão fluida, mas ainda é possível. Quase sempre eu uso o modo cortar, esse modo automático, porque aproveita melhor a tela. Quando você está no modo contínuo, é mais interessante fazer que só as bordas laterais sejam as utilizadas. Então no modo contínuo, a Books permite que você dê zoom aqui no texto. E ele fica praticamente aqui a página total. Talvez existia uma opção anterior que ele fazia também o ajuste de borda lateral dentro da página contínua, mas isso não está, pelo menos, acontecendo aqui, neste caso. E aí você vai ter a questão desse aprimoramento de texto, que seria para poder
em alguns textos fazer isso. Eu sinceramente não vi nenhuma diferença aqui, talvez seja por conta do PDF. Mas de todo modo aqui seriam as visualizações. Ou a página, vejam, a página dupla, considerando aqui, ou a página de trás para frente. É uma coisa um pouquinho diferente, eu não encontrei uso propriamente disso, mas aqui seria de trás para frente. Talvez se você tiver um PDF invertido, pode fazer sentido. Eu já encontrei PDFs na internet que eles estavam invertidos. Então pode ser o caso desse tipo de utilização do PDF invertido, você passar propriamente a esse modo de uso. Possivelmente foi aqui o modo automático, acabou saindo com essa grande página dupla aqui. Enfim, aqui nesse modo de formatação, esses seriam os principais menus aqui. O que eu mais uso é o cortar realmente, ou se for necessário alguma questão muito específica, fazer a seleção com o zoom, ok? Vamos agora a uma outra forma, que é da aba aqui, de aba contraste, que é uma questão bem interessante para alguns PDFs. Esse PDF aqui já está com o texto bem escuro, mas quando você vê um PDF com texto claro, você pode aumentar ainda a grossura do texto. Vocês vão perceber aqui como é que fica em comparação. Lógico, quanto pior o texto, melhor fica. Como o texto já estava muito negritado, a diferença é mínima. Ou você pode afiar a imagem, né, o sharpening da imagem. Não é o caso desse texto, porque ele já também está, vamos dizer, bem formatado. Para textos talvez digitalizados com uma qualidade não muito boa, aí sim eu diria que esse branqueamento de marca ele é útil. E quando tem imagens coloridas, você pode usar essa suavização de cor para deixar quando está com muito contraste, mas não é o caso na maioria dos textos que eu utilizo. No modo navegação é um modo curioso, porque você pode fazer duas ferramentas que eu acho aqui interessantes. O reflow, né, a gente traduzir como refluxo do texto, que você vai poder usar a tela completa do texto. Eu vou colocar um tamanho maior aqui, porque ele vai tirar as bordas e vai possibilitar que o texto fique como se fosse um EPUB. Porém, tem um problema aqui. Pelo menos o reflow da Books tem esse problema. Não é possível grifar. Você consegue, no máximo, fazer a marcação e ela, vamos dizer, seria só poder demarcar, ela desaparece depois. Se eu voltar aqui, não vai ter essas marcações que eu fiz. É diferente do reflow do CallReader, que é um aplicativo, que para mim até hoje é o melhor reflow de aplicativos que eu já vi. Funciona realmente muito bem e permite grifar, só que grifar com o dedo e não com a caneta Wacom, o que aí acaba sendo uma desvantagem. Mas como o CallReader é versátil em outros equipamentos, é um bom teste de fazer com PDF Reflow nele. E tem um modo aqui, né, de revista ou de artigo, que você vai cortar o texto em várias seções. 1, 2, 3, 4. Imagina que o texto vem assim. Em revistas em quadrinhos, quando elas são segmentadas, dá para fazer isso também. Ou você pode configurar com mais opções como que vai ser esse corte. Se vai ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso é bem interessante para certos usos. Eu utilizo bastante esse modo aqui do modo cômico. Tá aqui invertido, mas 1, 2, 3, 4. Tem alguns textos que faz muito sentido utilizar assim. Um texto que é corrido não é o caso, mas artigos científicos, por exemplo, no modo de artigo, ele é bem realmente interessante. Vou abrir um arquivo que tenha esse tipo de bordas laterais para vocês verem como que é útil em um equipamento de 10 polegadas. Vamos lá nas pastas propriamente aqui. Possivelmente esse aqui. Deixa eu ver, esse aqui vai ter. Não, esse aqui não. Vamos lá aqui embaixo. Esse handbook vai ser de colunas. Não tem algum tempo que eu não abro ele aqui, que eu não abro nesse equipamento. Vamos mesclar os dados.
vai pedir para abrir novamente, sincronizar com a última vez que eu mexi no texto. Isso é bom porque quando você mexe com vários equipamentos da Books, tem essa vantagem. Vai abrir o último lugar que eu mexi no texto. Bom, vejam que o texto tem 2 colunas, certo? Se eu colocar o texto aqui na navegação no modo artigo, 1, 2, 3, 4, olha o tamanho que vai ficar. Muito bom para leitura. Então, para artigo científico de revistas que utilizam esse tipo de formatação, é perfeito. E fica mais útil de 13 polegadas, porque eu fico com metade da página disponível e metade para leitura. Bom, e aí você vai passar a página, aqui por exemplo, ó, vai para a parte de baixo, depois vem para a parte de cima, depois para a parte de baixo. E recomeça isso no outro texto. Esse modo é extremamente interessante para poder fazer leitura de texto com colunas ou mesmo dicionários, né? Muitos dicionários vão fazer esse uso. E quando você não precisa mais, você põe para redefinir aqui do zero, né? Porque vejam que o texto desse jeito, até porque esse é um formato maior do que o A5, ele fica pequeno. Se eu coloco sem borda aqui na formatação, já começa a melhorar, mas não é grande coisa. Mas quando você coloca no modo artigo, aí realmente a leitura fica muito mais agradável. E nesse ponto ainda você pode usar a margem para aumentar, ficar aqui um pouco mais distante. Aí você põe no modo artigo e aqui você coloca novamente um artigo, fica com as margens. Bom, então essas seriam as questões desse modo de navegação. E vamos zerar novamente aqui. E por fim, a visão aqui dividida, que você vai poder colocar na horizontal ou na vertical. Isso é bem interessante, você pode trabalhar com o texto aqui, com o aplicativo aqui, ou virando ele na horizontal de lado, como vocês já viram. Aí você pode abrir um outro documento, ou o mesmo documento, as notas manuscritas do outro lado, as notas de texto, a tradução, vou fazer isso daqui a pouco, e leitura de inteligência artificial, que é um menu novo dentro da Books. Vamos colocar no modo vertical porque é diferente. Vou colocar no modo vertical, vamos colocar com notas manuscritas. Vejam que ficou pequenininho, agora vejam que coisa interessante. Vou colocar no modo aqui de navegação, no modo artigo. E aí eu vou colocar aqui nesse modo. Fica pequeno, mas você vai poder fazer anotações aqui. Se eu for pegar no outro livro, acredito que tem que sair desse aqui e reabrir o livro, por exemplo, do Adeodato, eu vou poder mostrar de forma melhor com o texto, vamos dizer, normal aqui, né? Vista dividida, notas manuscritas, ficou na vertical, mas vejam aqui no menu navegação. Vou mudar a formatação dele para página contínua e vou dar um zoom aqui. E aí a largura do texto é praticamente a mesma do livro. Eu vou aqui navegando de modo contínuo em relação ao texto. Acaba que perde um pouquinho das bordas, você pode tirar o zoom, né? E aí faz as anotações. Não é, os aplicativos ficam alternados, sabe? Se eu estou aqui, está nessa janela. Eu tenho que sair, clicar, vir para esse aplicativo, voltar e aí escrever. Eu não posso estar aqui no livro e automaticamente escrever, porque não vai dar certo. Vai dar esse atraso. Agora já está funcionando. Mas é meio que você tem que ativar o aplicativo. Ele fica meio que em stand-by temporariamente para você poder realmente ativar o aplicativo. Talvez seja uma questão de economia de energia, talvez, né? Mas o interessante é que essa visão permite isso. E você pode fazer não só com a página desse jeito, né? Como também você pode regular isso aqui agora. A Books permite que você ligue 2 textos num texto. Aí você deixa o livro maior. Isso é interessante para livros que são mais largos. Aí você vai utilizar, por exemplo, esse tipo de paginação também contínua, sabe? Mas agora, talvez, com só um espaço, se você quiser fazer uma nota menor aqui. Isso é bem interessante no firmware 3.5. Mas você pode sair do modo
também colocar no Split View no modo horizontal, que é um modo muito bom, que eu acho que é talvez o de uso mais corriqueiro dos usuários. Vai ficar desse lado e aqui. Para quem escreve com a mão direita, aqui você pode inverter também. A vantagem do Split View é isso. Você pode simplesmente inverter e deixar aqui, por exemplo, a página, e quem é canhoto escreve desse lado aqui. Só voltar na formatação, você pode regular aqui para poder ficar de acordo. Isso é uma coisa que eles poderiam melhorar, sabe? Isso para mim era muito claro no firmware 3.5, no 3.3. De você poder, de fato, já ter a borda lateral maximizada, sabe? Vamos voltar aqui no Split View para poder inverter aqui, ou trocar os lados, né? E voltar para o modo do livro propriamente. Eu fecho aqui e volto pro livro. Bom, ainda, e aí eu quero abrir aquele outro texto, pegar esse texto em inglês aqui mesmo, que ele vai ser suficientemente interessante para poder mostrar, que é o traduzir. Ele vai abrir lado a lado uma tradução. Aqui está para o inglês, eu tenho que colocar no português. Vamos lá, por isso fica no finalzinho. Aqui. Vejam. Aqui está todo o motor de tradução da Bing, né, que é da Microsoft. Então vejam. General Introduction, tradução geral, perde a formatação, mas vem a tradução aqui. Eu particularmente não uso isso, sabe? Mas para algumas pessoas pode ser bem interessante. Tá trabalhando com texto em língua estrangeira e não está muito acostumado, aí você pode fazer esse tipo de tradução. Só que o Bing, pelo que eu me recordo, ele vai chegar num ponto que ele não vai traduzir tudo. Vamos ver aqui, passar umas páginas. Eu acho que o Bing traduz tudo. Eu acho que o Google Translator aqui, que ele acaba tendo uma limitação de tradução. Pelo menos aí, tá vendo? Esse aí era limite de 3.000 palavras no Google. Não sei por que tem essa limitação, já que o Google não é limitado. Mas tem o motor da Onyx, não sei que motor de tradução eles estão utilizando. Mas tem o motor da Onyx, ele também traduz. Não é tão rápido, mas é razoável. Dá sim para poder mexer. A questão é que você talvez para poder ficar exatamente o mesmo conteúdo, você tem que reduzir aqui o tamanho da fonte para poder ficar todo o conteúdo aqui em uma página só. Se não, você vai aumentar aqui. Isso é bem interessante. Isso vale para textos assim, em diversos idiomas, porque ele identifica e vai traduzir. Além disso, claro, né, você vai ter a opção de dicionários, né? Então você vai poder selecionar, vamos pegar uma palavra de verdade aqui, né? Porque eu sou act, mas você pode traduzir. Foi extase, é uma palavra mais complicada, não traduziu before aqui. E vem a tradução nesse modo aqui, sabe? Mas aí já abriu propriamente o dicionário, tá? Ele está vendo a tradução do dicionário. Não é a tradução da Google. Aqui você vai pegar só a tradução da seleção. Você pode aumentar a seleção. Vai traduzir só aquele trecho. É um modo também razoável. Mas eu posso escolher só uma palavra para poder traduzir e vai buscar no dicionário. É claro que você vai poder mudar os dicionários quando a palavra aparecer em mais de um dicionário. Veja aqui, por exemplo, Organized. Você vai ter aqui algumas opções de dicionários. Então, Spanish English, Português English. E aí você vai navegando aqui os outros dicionários que você tem instalado. Esses são os que eu tenho instalado aqui. Então, isso aqui é interessante. Você está lendo o texto e aí é um texto que você tem algumas palavras que você não domina, né? Aí vamos pensar uma palavra no alemão difícil aqui, assim, diferente. Aí você vai ter aqui os dicionários. Isso é bem interessante porque quando você tem vários dicionários você consegue até fazer essa variação. E se você está trabalhando com esse modo aqui, fica um pouco menor, né? Mas tem como depois você configurar no próprio dicionário para aumentar isso aqui. Você vai poder operar
os dicionários assim. E detalhe, se você, na definição, se você encontra uma palavra que você não conhece, você pode vir aqui e procurar por aquela palavra no dicionário. E aí você vai navegando em relação às dúvidas. Isso para texto de língua estrangeira é realmente interessante. Eu digo que é uma ferramenta muito, muito peculiar de uso. Mas você pode sair e ficar só, vamos dizer aqui, no modo contexto. Vamos lá. Está carregando, porque ele entrou no modo dicionário e voltou para o modo tradução. Vou colocar na navegação aqui, redefinir. E no modo de... eu vou sair do split screen aqui. Vou inverter, sair do modo de split screen. Que é um modo realmente bem interessante para o uso de texto de língua estrangeira. Bom, então vamos ver aqui se falta mais uma coisa desse menu de tela dividida. O novo item, leitura de AI, assistente AI, facilite a leitura. Esse aqui eu deixei até como surpresa para mim mesmo, eu não cheguei a utilizar. Vamos ver o que vai falar aqui. Entendi, o que tem aqui. Então, ferramentas. Então, isenção de responsabilidade. Todo conteúdo gerado por inteligência artificial é fornecido apenas para referência. A contagem de palavras é baseada no resultado final. Então, parece que aqui o texto está em inglês. Eu tenho que mudar isso aqui para o inglês. Então, gênero, ferramentas utilizadas com frequência. Então, qual que é a descrição do gênero? Um sumário do capítulo, sobre o autor, livros relacionados, descrição do livro, resumo do livro. É interessante. Vamos ver aqui sobre o autor. O que eles vão falar propriamente aqui. Está gerando. Vamos ver se vão fazer correto. Bernard Stiegler, realmente. Isso aqui possivelmente é alguma inteligência artificial, tipo ChatGPT, Bard, algo gratuito. Mas realmente aí, sobre o autor, informações básicas do Bernard Stiegler. Vamos ver aqui sobre um sumário do livro. Essa é uma ferramenta nova desse firmware 3.5. Se não tinha antes. Então, resumo do livro. In Techniques and Times. Explore the relationship between... Será que gerou isso mesmo? Pegou na internet? Vai saber. Tem que fazer um teste com um documento não tão famoso, né? Sumário de capítulo, vamos ver aqui. Que vai pegar esse capítulo aqui da introdução. Só o sumário do capítulo pequenininho. Interessante, livros relacionados, vamos ver. Livros relacionados. O que eles vão indicar? Techniques and Time. Ok. Estranho. É só como se fosse uma indicação, um review de recomendação. Pensei que seriam realmente livros relacionados. Eles funcionam melhor com outros, né? Contagem de palavras, disponível. Interessante, essa ferramenta realmente é nova dentro do texto. Vamos sair aqui para ver se tem mais algum menu dessa parte que eu queria mostrar para vocês. Bom, então visão dividida, você vai poder ainda ter aplicação de aplicativos, ok? Isso é documento atual. Não, o aplicativo fica de fora, né? Quando você vai fazer aplicativo, você tem que abrir pelo split view daquele modo que eu falei para vocês por aqui. Só para poder finalizar, essa é uma outra configuração, porque de fábrica, geralmente, o que acontece? Aqui você vai ter uns outros menus aqui. Por exemplo, desabilitar a canetinha. Você pode desabilitá-la. Aqui tem os gestos que estão habilitados. Aí você vai colocar cada um deles aqui. O pinch to zoom está habilitado, que é o poder dar o zoom aqui. Gestos de sistemas. E agora tem esse novo gesto desse AI, de inteligência artificial, que é da caneta. Que é, por exemplo, se eu fizer um triângulo, aqui ó, vamos lá, fiz um triângulo, fiz um círculo, eu quero que eles fiquem perfeitos, mas eu grifei a palavra aqui, então não é bem o caso, porque eu fiz em cima do texto. Mas se você faz na borda lateral,
triângulo e dá 2 cliques em cima do triângulo. Vamos voltar aqui. Então, volta. Ele transformou o triângulo de forma reta. Eu posso apagar o triângulo com a borrachinha. Se eu faço um círculo e dou 2 cliques, ele transforma em círculo. Faço um quadrado, dou 2 cliques, ele transforma o quadrado. Vamos ver. Vamos só para o 9, eu vim para cá. Aí faz o quadrado. E ele reconhece como se fosse uma anotação marginal. E você pode apagar com a caneta. E agora com 3.5, né, se você grifa o texto, ele seleciona o texto. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu deletar isso aqui. Se eu grifar o texto aqui por baixo, ó, ele vai selecionar o texto. Talvez o texto aqui esteja com alguma formatação interna. Vamos lá, ó. Vai grifar o texto. Eu posso mudar a cor. Se eu mudar a cor, a próxima vez que grifar, vai vir assim de novo. Posso circular e ele vai fazer a mesma coisa. Vou mudar aqui. E eu posso selecionar o parágrafo inteiro. E ele vai grifar também. Ou não, porque neste caso aqui ele não admite 2 grifos um sobre o outro. Então, quando você já tem um grifo, ele já considera que aquele grifo é o primário. Então, vou apagar aqui e é possível que agora funcione quando eu grifar tudo. Não pegou tudo. Então, ainda não está perfeito. Não está perfeito. Eu tinha feito isso outra hora no outro parágrafo. Vamos ver se vai dar certo. Aí, aqui deu. Você não precisa ser realmente todo parágrafo, você pode passar por cima do parágrafo, né? Vou deletar aqui. Vamos lá. Vou deletar e fazer o parágrafo de cima. Aí, seleciona, pegou desse início. Eu posso pegar e arrastar e manter um grifo só. Essa é uma ferramenta que eu achei bem interessante no 3.5. Você poder... Eu acho que eles poderiam habilitar a borracha para quando tiver o grifo assim, passar a borracha, ele apagar. Isso seria legal. Eles permitiram isso no caso do tachado. Se eu tachar aqui, passar a borracha, ele apaga. Isso é interessante. Quando você fazer um texto que você vai corrigir numa revisão de texto, você pode, tá errado isso aqui. Tachou. Ah, mas foi por aqui que está muito grande. Retiro. Eles deveriam permitir passar a borracha também no grifo para poder corrigir. Isso também seria uma grande vantagem. E essa questão desses grifos, vamos dizer, de AI, né? Ele vai tanto para a forma, quanto para a marca do grifo, quanto desse tachado, como eu mostrei para vocês. Reconhecimento de toque duplo, né? Que eu fiz para poder reconhecer aquelas imagens. E virar com a caneta Stylus. Para virar com a caneta Stylus, eu só posso clicar com a caneta aqui por baixo. Ou é assim. Tem um modo, a caneta só reconhece. Eles tinham... tá vendo? Só bem na bordinha mesmo. Bem na bordinha ela vai com a caneta. Senão ela vai fazer o grifo. Interessante para quem está lendo com a caneta e quer passar a página, porque não tem como passar com ela assim. Tem que fazer com o dedo. Eles fizeram esse modozinho para poder utilizar a caneta nas bordas. Então essa seria a funcionalidade dessa nova AI aqui. Então nós temos 2 novas funcionalidades no 3.5 de AI. Pare as anotações, marcações e escritos, e ainda a leitura de AI da vista dividida, que é uma coisa nova, não sei se será tão útil, mas será uma coisa nova nessa aplicação, ok? Então essas seriam assim, as funções básicas dos menus do aplicativo de leitura, ok? Dentro você tem outras configurações, que você vai poder fazer configurações globais, configuração do PDF, configuração de toque, área de toque, vamos supor. Eu quero que o menu fique no meio e passe a página nessas bordas. Eu quero que o menu fique só nesse pequenininho e se eu passo página em tudo. Ou só na parte superior. Ou desse modo. Então você escolhe, você pode customizar como você vai passar o toque na tela para poder avançar e retornar em página e acessar o menu principal. Eu uso a básica. Geralmente na global aqui
eu acabo retirando a barra de leitura de status, que eu acho que aquilo incomoda, toma espaço. É muito melhor o leitor de forma bem clean, sem nada. Se possível, eu tiraria até a questão do bookmark e esse menu do Scribe, que você vai poder usar para qualquer canetinha, para você poder mudar o tipo de caneta, colocar com a cor específica. Então, por exemplo, tá no vermelho aqui agora, posso adicionar mais uma canetinha, colocar uma caneta, vamos supor, verde aqui. Então, eu posso, para quem faz muitas anotações de cores distintas, esse é um menu importante para os PDFs, que é uma versão reduzida daquilo que nós encontramos no aplicativo de notas, que vai ser um outro vídeo que eu vou fazer com vocês das funções do aplicativo de notas. Enfim, então essas seriam as considerações que eu teria que fazer sobre o New Reader nesse firmware 3.5. Então ele tem realmente várias novidades, e essas funções aqui eu vou acabar abordando no vídeo sobre o aplicativo de notas, porque vai estar contemplado lá, você vai poder utilizar tanto no anotação de PDFs e até EPUBs, como no aplicativo de notas. Aí você pode ocultar aqui e voltar para o texto só com as funções, beleza? Qualquer dúvida, poste no canal aí. Então, até a próxima.